Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma formação do Núcleo Pedagógico dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino, Região Sul 2. Estamos na semana B. Estamos na 13ª formação continuada de professor e professora de anos iniciais, a Diretoria de Ensino Região Sul 2, Rosângela Novaes Martins, nossa dirigente regional de ensino, São Paulo, 19 a 23 de outubro de 2022. Nossa TPC de hoje tem como tema Sondagem, Diagnóstico da Aprendizagem Matemática. A foto da equipe dos anos iniciais. O Márcio Savignano é o nosso coordenador de equipe curricular. E hoje eu estarei com vocês apresentando o nosso ATPC. Sou a PEC Edilene Santana. Hoje, o tema do nosso ATPC está voltado para a sondagem de escrita numérica, onde a finalidade dessa formação é discutir a sondagem de numeração decimal e também ao acompanhamento dos dados referentes a eles. Objetivos: propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor por meio de apreciação da indicação literária, retomar os encaminhamentos para realizar a sondagem de números, refletir sobre a importância do diagnóstico dos saberes dos nossos estudantes, analisar protocolos de escritas numéricas produzidas pelos estudantes, avaliar intervenções com o objetivo de promover condições para a aprendizagem dos estudantes. A 13ª formação continuada de professor e professora de anos iniciais tem como foco o componente matemática. Nesta formação, abordaremos a importância da sondagem nos anos iniciais. Esta se configura um instrumento avaliativo necessário para que o docente possa reconhecer de forma precisa o que cada um dos estudantes pensa e sabe em relação ao sistema de numeração decimal, SND. Cabe destacar que o estudante, assim que inicia a sua trajetória no ensino fundamental, se depara com o desafio de compreender dois sistemas tão complexos como o alfabético e o numérico. Assim como o pleno desenvolvimento desses conhecimentos servirá de sustentação para toda a sua trajetória escolar nos anos posteriores. Para o ano de 2022, e considerando a necessidade de diagnosticar os estudantes no que se refere à compreensão do sistema de numeração decimal, a Coordenadoria Pedagógica COPED inicia a sistematização da sondagem de números. Esta ação é um ganho para toda a rede, porque nos diversos níveis os profissionais da rede poderão ter acesso a informações necessárias no que se refere à aquisição do sistema de numeração decimal dos estudantes dos anos iniciais. O nosso percurso formativo de hoje temos o momento para reflexão, a indicação literária, a apresentação de encaminhamentos para a realização de sondagem matemática, a análise de escrita numérica, a sondagem de números e a sua estrutura, níveis de apropriação do sistema de numeração decimal e a finalização. Hoje o nosso momento para reflexão é com o nosso psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto Cury. Nasceu em 1958 em Colina, São Paulo, no dia 2 de outubro de 1958. Formou-se em medicina pela Faculdade de São José do Rio Preto, dedicou-se durante 17 anos à pesquisa sobre as dinâmicas da emoção. É o criador da teoria da inteligência multifocal, que visa explicar o funcionamento da mente humana e as formas de como devemos fazer para exercer nosso maior domínio sobre a nossa vida por meio da inteligência e pensamento. Então vamos lá? Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.
A questão da paciência fala um pouco sobre a maturidade de que tudo que você plantou nem sempre será enxergado pelos outros da maneira que você, educador, espera, pois nossos estudantes têm visões e tempos para a compreensão bem diferente uma das outras. Agora, deixe uma reflexão para que discutam com os seus pares. Professor, professora, como é o seu semear? Hoje, a indicação literária é de uma escritora bem conhecida por todos nós, Eva Furnari. Nasceu em 1948, formada em arquitetura pela Universidade de São Paulo, é escritora e ilustradora de livros infantis desde 1980. Já publicou 50 livros, foi professora de artes. Durante 4 anos, publicou histórias semanais de Bruxinha, sua personagem mais conhecida no suplemento infantil de um grande jornal de São Paulo. Participou de várias exposições de ilustradores brasileiros e feiras de livros no exterior. Entre os diversos prêmios que recebeu estão o Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração por 3 vezes, 7 Prêmio FNLIJ e o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA, pelo conjunto de obras. Então, o livro de hoje é Tantãs. Este é um livro de pequenos contos absurdos com personagens tantãs que veem o mundo de forma inesperada e divertida, com ilustrações irônicas e, ao mesmo tempo delicadas. Eva Furnari desperta a curiosidade dos leitores, a vontade de rir mais uma vez, traz a vontade de ler mais um conto. Então vamos à leitura? A profissão do pai do Teodolito. Teodolito estava se preparando para dormir quando resolveu fazer contas. Bem, se eu multiplicar 365 dias do ano por 3, dá 1095. Agora, 1095 vezes 9 anos, que é a minha idade, dá 9.855. Se eu tirar 2.136, que é o tempo que eu era pequeno, vai dar 7.719. Ele se levanta, abre a porta e grita: Pai, se eu já escovei os dentes 7.119 vezes na vida, ficar sem escovar nos sábados à noite não vai fazer diferença, concorda? Lá do outro quarto, o pai responde: Discordo. Se você deixar de escovar os dentes uma vez por semana, quando você tiver 99 anos, serão 90 anos vezes 52 semanas do ano. E isso, meu filho, vai dar um total de 4.680 vezes sem escovar. É muita coisa. Tem que escovar, sim, senhor. Ah, pensou Teodolito, eu bem que podia ser filho do professor de português em vez de ser filho do professor de matemática. E aí, vocês gostaram? Sondagem de escrita de numeração decimal. Agora nós vamos abordar e trazer um pouquinho para vocês o que os PCNs traz em relação aos números. Então, os PCNs, parâmetros curriculares nacionais, desde a década de 90, trazem uma abrangente orientação sobre o que e como ensinar e tiveram uma grande importância na elaboração dos currículos dos estados e municípios. Na área de matemática, no bloco de conteúdo de números e operações, como é falado lá nos PCNs, temos uma relação aos números naturais a seguinte colocação: pela análise das regras de funcionamento do sistema de numeração decimal,
Os alunos podem interpretar e construir qualquer escrita numérica, inclusive a dos racionais na forma decimal, PCN 1997, página 57. Após 20 anos, temos a BNCC, que segue a linha dos PCNs, porém mais detalhada e trazendo ano a ano o que todos os estudantes devem desenvolver ao longo de cada etapa e modalidade da educação básica. O que diz a BNCC em relação à unidade temática Números? A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, a ideia de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. Brasil, 2017. Após todos esses fundamentos dos PCNs e da BNCC em relação aos números, temos a primeira reflexão. Por que realizar a sondagem de números com os nossos estudantes? Identificar e saber o que os estudantes sabem em relação ao sistema numérico decimal, conhecer as diferentes hipóteses e o processo de apropriação do sistema numérico decimal, utilizar os dados para o planejamento de boas situações de aprendizagem, agrupar e reagrupar considerando os níveis de apropriação. Ao buscar entender o sistema de numeração decimal, os estudantes constroem suas hipóteses sobre a escrita de números. Observando essas escritas, conseguimos perceber características que evidenciam suas hipóteses, bem como a compreensão da escrita numérica, considerando as suas propriedades. A seguir, destacamos algumas hipóteses de Lerner relacionadas ao processo de aquisição do sistema de numeração decimal. Uma das hipóteses trazidas por ela é o tamanho da escrita numérica, onde, ao se depararem com essas escritas, mesmo sem saber ler e relacionar a quantidade e o que a escrita numérica representa, os estudantes apresentam a ideia de que, quanto maior o número de algarismo que a escrita numérica possui, maior é a quantidade que ele representa. Desta forma, 256 é maior que 29, devido à quantidade de algarismos utilizado. Agora, vamos sistematizar essa hipótese levantada por Lerner. Então, hoje sabemos que as crianças são capazes de indicar qual é o número de uma listagem, mesmo sem conhecer as regras do sistema de numeração decimal. As crianças afirmam que, quanto maior é a quantidade de algarismo de um número, maior será este numeral. Este critério de comparação funciona mesmo se a criança não conhece o nome dos números que está comparando. Embora a maioria das crianças use esse critério para comparação da numeração com 1, 2 ou 3 algarismos, elas não generalizam rapidamente para todas as situações.
Outra hipótese levantada pelos estudantes é o primeiro é quem manda. Quando confrontados com as escritas numéricas com a mesma quantidade de algarismo, como por exemplo 456 e 277. Os estudantes apresentam uma hipótese em que eles analisam o primeiro algarismo que aparece na escrita, como por exemplo o 4 e 2. Então, pelo fato de 4 ser maior que o 2, ele irá dizer que 456 é maior que 277. Então, nesse sentido, o estudante parte da seguinte premissa: o primeiro é quem manda. Sistematizando, as crianças afirmam, ao comparar os números de igual quantidade de algarismo, que o maior é aquele que começa com um número maior, pois o primeiro é quem manda. Porém, ainda não percebem que o primeiro é quem manda, porque representa agrupamentos de 10, 100, 1000, etc. Elas compreendem que a posição dos algarismos cumpre um papel importante no sistema de numeração decimal, ou seja, o valor que um algarismo representa, apesar de ser o mesmo, depende do lugar em que está localizado em relação aos outros algarismos desses números. Veremos agora a hipótese escrita baseada na fala. Nesta hipótese, os estudantes escrevem se apoiando em um número falado, porque quando verbalizo, ele é apresentado de forma aditiva e decomposta. Por exemplo, quando falo o número 256, o estudante, nessa hipótese, escreverá 200 mais 50 mais 6, ao invés de 256. Algumas crianças recorrem à justaposição de escritas para escrever números e as organizam de acordo com a fala. Isto acontece porque a numeração falada não é a posicional. As crianças afirmam que escrevem do jeito que a professora falou. Quando a criança faz a escrita numérica em correspondência com a numeração falada, escreve os números de forma não convencional. Para a criança, não é fácil aceitar que uma coisa não coincide sempre com a outra. No entanto, apropriam-se progressivamente da escrita convencional dos números que antes faziam a correspondência com a numeração falada. Sondagem de números. O que deve ser levado em consideração? A hipótese dos estudantes e a natureza dos números a serem ditado, pois como nós pensamos lá para a sondagem de escrita das palavras, nós também devemos pensar na natureza dos números a serem ditados. É o que vamos fazer a seguir. Os números que não podem faltar dentro de uma sondagem numérica. Vamos iniciar com os números chamados nós. Primeiro, os estudantes se apropriam dos números 10, 20, 30, 200, 500, 1000, 3000 e assim por diante, para depois pensar no que existe entre eles. Antes mesmo de descobrirem as regularidades nas escritas numéricas, os conhecidos por dezenas, centenas e milhares são considerados os números cheios ou nós. Outro número que não pode faltar são os números transparentes, que são aqueles números que, por si só, dão pistas a respeito de sua escrita, pois o nome falado diz muito a respeito de como ele é escrito. Os estudantes compreendem de maneira mais fácil as escritas numéricas, em que os algarismos, de certa forma, ficam evidentes quando falamos. Exemplo: 1245, 62, 77, 29. Números opacos, esses também não podem faltar.
São conhecidas como essa denominação as escritas numéricas que não são transparentes, ou seja, o número opaco é o contrário do número transparente e, por isso, não indicam possíveis números na escrita. Por exemplo, o 11, o 13 e o 15. Outros números que não podem faltar são os números compostos por algarismos iguais. Na escolha dos números a serem ditados em uma sondagem numérica, é necessária a garantia de números compostos por dois ou mais algarismos repetidos. Porque quando o estudante consegue, ele demonstra que conseguiu se apropriar da minha fala e na ordem certa. Exemplos: 44, 333, 2222, 4444. Números que apresentam zeros intercalados. No processo de compreensão do sistema de numeração decimal, uma das dificuldades do estudante é o de compreender a escrita numérica composta por um ou mais algarismos formados por zero. Isso revela a dificuldade dos estudantes em relação ao valor posicional dos números. Exemplo: 107, 1023, 3009, 12.020. Agora vamos ver mais alguns números que não podem faltar na nossa sondagem. Números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações. Esses números, numa sondagem, estão representados por aqueles que os estudantes possam utilizar como base o ano em que estão, 2022, por exemplo, para escrever outro número. Exemplo: 2021, 2018 e 2023. Agora vamos para o diagnóstico matemático. Você sabe o que eles sabem? Aqui estão as listas de números. Esses números são da primeira sondagem realizada lá no início do ano. Vamos relembrar? Nós temos a lista do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Vocês poderão ditar os mesmos números ou trocá-los. Agora, nós trazemos uma lista de números do terceiro ano como exemplo para refletirmos nas escolhas desses números. O primeiro número, o 9.000, é um número redondo. Nós é um número considerado cheio. 2.222 é um número com algarismos iguais. 911 são números opacos, não dá indício para sua escrita. 2017 é o número a partir de generalização, onde o estudante pode usar o ano que estamos como referência para escrevê-lo. 14.716 é um número transparente que dá indício para sua escrita. 1023 é um número com zero intercalado. 42, outro número transparente que dá indício para sua escrita. 3001 é um número com zero intercalado. 2.427 é um número transparente, mas um número que dá indício para sua escrita. Preparar a sala de aula para a sondagem numérica. 1. Planejar os números a serem ditados, a elaboração da lista e a ordem que a lista será ditada. Esta lista pode ser elaborada pelos professores juntamente com seus pares ou fornecida pela diretoria de ensino. 2. A separação das folhas que os estudantes irão escrever e uma recomendação que essa folha seja sem pauta. 3. Orientar os estudantes que será de forma individual.
Durante a sondagem, o professor ou a professora deve entregar a folha de sulfite, solicitar que o estudante escreva o nome e a data, informar que trata de uma sondagem e irá ditar um número de cada vez, orientar que escreva o número da melhor forma possível que souber, explicar que os números devem ser escritos um embaixo do outro, promover um clima tranquilo, ditar um número de cada vez, ditar o número de forma natural, sem expandir partes do número. Após a sondagem, fazer análise de cada número escrito pelos estudantes, elaborar o portfólio da turma, deixando espaço para a comparação da próxima sondagem, planejar atividades de acordo com as hipóteses dos estudantes, considerando os agrupamentos dos estudantes e intervenções pontuais de cada grupo. Refletindo, vamos pensar sobre as hipóteses de números? O diagnóstico de matemática é tão importante quanto o diagnóstico de hipóteses de escrita, pois é possível enxergar que os estudantes já sabem do que eles produzem e pensam, também no que fazer para que possam aprender mais. Agora, a nossa proposta é que vocês realizem no ATPC o estudo dos níveis de apropriação do sistema de numeração decimal, considerando a classificação de acordo com as primeiras ideias dos estudantes têm a esse respeito. Solicitamos que discutam com os seus pares. Vamos iniciar com a apresentação da sondagem da estudante Isabelle do primeiro ano. Iremos analisar quais são os saberes que a estudante possui, quais são os conhecimentos, ou seja, quais são as características dessa sondagem. Vamos ver os saberes que a Isabelle tem? Apesar do professor ou professora ter solicitado para que ela escrevesse um número embaixo do outro, mesmo colocando as marcações, ela ainda não consegue realizar e acaba escrevendo os números de forma contínua. Em alguns momentos, ela também utiliza garatuja, como aqui na letra Q, ela coloca um desenho. Ou nesta outra, que faz uma cobrinha, nós não sabemos se é o S ao contrário, pois é uma forma de representar seus saberes, já que não consegue representar os números ditados pela professora. Ela utiliza letras como a letra Q e o I, que tem o seu nome, demonstrando que não consegue diferenciar letras de números. Alunos que se encontram no nível 1, como a Isabelle, ficam caracterizados neste nível os estudantes que não utilizam algarismos para escrever os números. Neste caso, apresentam escritas formadas por outros sinais gráficos, entre eles as letras do alfabeto, pseudos-letras e pseudos-números, outros ícones, desenhos, rabiscos, ou mesmo quando imitam a escrita rápida do adulto. Dentre outras formas, neste nível, ainda não poderão ser caracterizados os estudantes que em suas escritas articulam algarismos e letras, pois ainda não diferenciam o sistema numérico do alfabético. Vamos observar outra sondagem do aluno Bernardo, 6 anos, e checar os saberes que essa criança traz. O Bernardo nos traz alguns conhecimentos que possui, que é diferente da Isabelle, que não diferencia letra de número. Percebam que ele tem um conhecimento maior, pois ele já sabe que precisa utilizar
números, mas ainda não relaciona aos números ditados. Ele coloca muito o número 1, o 2, o 3, o 4, repete várias vezes, que são números que provavelmente ele conheça. A curiosidade é que ele coloca um número coringa, pois se apoia no número 2 diversas vezes. Outra curiosidade é que Bernardo utiliza o número familiar, que é a sua idade. O Bernardo está caracterizado no nível 2. Nível 2. Neste nível ficam caracterizados os estudantes que compreenderam que para escrever números é necessário utilizar os algarismos. Não possuem as dúvidas do nível anterior, pois quando convidados a escrever uma lista de números, suas produções são compostas de algarismos. Além disso, escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente em sua rotina. Vamos observar esse outro registro da sondagem numérica do estudante Renan, de 10 anos. O estudante Renan tem muito mais conhecimento do sistema de numeração decimal do que a sondagem dos anteriores. Ele conhece os números redondos, que são os nós. Já consegue grafar as ordens das dezenas com os 60, centenas com o 800 e do milhar com o 8.000. Mas para outro faz a relação representativa da escrita com a fala. O exemplo é o número 4038, que ele escreve o 400 mais o 38. Outro exemplo onde ele realiza a relação entre a fala e a escrita é o número 2591, que ele escreve primeiro o 2000, depois o 591. O Renan encontra-se neste nível. Ficam caracterizados os estudantes que utilizam números para escrever e relacionam o número falado com o número escrito. Compreendem a escrita dos números nós, ou seja, as dezenas, centenas compostos por zeros ou cheios, como os professores o conhecem, bem como se baseiam na fala da escrita de números, dezenas e centenas. Escrevem ainda com desenvoltura os números frequentes ou familiares em seu cotidiano, principalmente aqueles compostos de até duas ordens. Generalizam números a partir de outros que conhecem de memória sua escrita, tais como o ano em que se encontram, números da casa onde vivem, entre outros. Analisaremos a sondagem da estudante Maiara, de 10 anos, que se encontra no documento orientador de matemática. Ao observarmos a escrita de Maiara, fica evidente que, apesar de frequentar as aulas do 5º ano, apresenta incompreensões em relação ao sistema de numeração decimal. Vamos ver a construção de seus conhecimentos até o momento da sondagem. Entre eles, podemos destacar a utilização de números, pois, em momento algum, fica a dúvida em utilizar letras ou outros sinais gráficos que não sejam números. Maiara compreende a escrita numérica e sabe que representa o sistema de numeração decimal. E escreve os números que são frequentes, como os números 12, 54, 51 e 99. Escreve também, de forma convencional, o número 2019, pois generaliza o que conhece a partir do ano de 2021, que foi realizada a sondagem. Outro número também conhecido por Maiara são os números nós, que aqui está representado pelo número 300. Percebemos que
são escritos de forma convencional. Essa escrita demonstra que provavelmente Maiara compreende o valor posicional até as centenas. E, por fim, se apoia na fala para escrever números maiores, como as centenas e unidade de milhar, como o número 3.120, 2.408, o 634 e o 463. A Maiara se encontra no nível 4. Neste nível, os estudantes compreenderam o que o número representa. No entanto, a sua escrita é baseada na fala. Escreve os números ditados de forma aditiva e decomposta. Assim, como apresentado no número falado, centenas e unidades de milhar, o que ocorre também com os números nós, pois costuma escrevê-los de forma convencional na ordem das unidades e dezenas de milhares. Além disso, apresenta dificuldade em escrever números que apresentam zeros intercalados. Deverão ser caracterizados neste nível aqueles estudantes que escrevem convencionalmente dois números da lista de forma convencional, pois assim demonstram que estão iniciando suas reflexões sobre o valor posicional do número. Para finalizar, analisaremos a sondagem da Isabela, de 8 anos. Ao observarmos a escrita de números da Isabela, fica evidente que ela já compreende o sistema de numeração decimal, suas propriedades e, principalmente, o valor posicional, pois escreve de forma convencional todos os números que foram ditados nesta lista. Isabela compreendeu o princípio de valor posicional dos números no sistema de numeração decimal, escreve convencionalmente os números ditados da lista, considerar neste nível, mesmo quando o estudante escreve de forma não convencional um dos números ditados, professor. Além disso, o estudante escreve e compreende de maneira convencional os números que apresentam zero ou zeros intercalado ou intercalados. Percebam o quanto é importante estas análises sobre hipóteses em relação ao sistema de numeração decimal para que possam realizar os agrupamentos dos estudantes, planejarem atividades e intervenções pontuais que auxiliem os avanços dos conhecimentos. Então, para auxiliar vocês, professores e professoras, e aos CGPs, deixaremos algumas dicas de estudo e atividades que gerarão boas intervenções. Para aprofundar as reflexões sobre o sistema de numeração decimal, sugerimos o livro Didática da Matemática, no capítulo 5, O Sistema de Numeração, um Problema Didático, Délia Lerner e Patrícia Sadowski. Da mesma forma que temos o ambiente alfabetizador, é importante termos o ambiente de aprendizagem matemática, que será propício para a aprendizagem da matemática, vai criar possibilidades de análises e reflexões para pensar no sistema de numeração decimal e suas relações. Então, temos que ter o quadro numérico, que auxilia na procura dos números a partir da recitação. É referência para aprender a representação dos números. Podemos trabalhar com os cartões dos nós e também o quadro de valor posicional. O
Calendário e o relógio também fazem parte do ambiente de aprendizagem matemática. Tem significado porque é uma prática social, ao mesmo tempo que provoca questionamentos sobre o tempo, como aniversários, estações, meses, o ontem, hoje, horas, dia, noite, etc. Os jogos pode ser um contexto potente para investigar conhecimentos sobre os números e sobre o sistema de numeração decimal. No nível 1 e 2, é importante o trabalho com material concreto, sempre com o registro do algarismo, e até utilizando números móveis. Antes de fazer abstrações, é importante que o estudante tenha contato com o material concreto. Temos aqui as tampinhas de garrafa PET, que são muito importantes neste sentido, pois trazem várias possibilidades de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula, de acordo com a habilidade e objetivo a ser alcançado. Temos aqui palitos e outros materiais de contagem na imagem. Por exemplo, contagem é necessário que tenha algo para contar, para que tenha situações problema que envolvam a contagem de acrescentar e tirar. O material concreto se faz quase imprescindível, pois é um meio de problematização. Os objetos por si só não mostram conceito, mas servem de suportes e meios. As fichas sobrepostas formam um material interessante para trabalhar a composição e decomposição de números. É importante porque vai auxiliar o uso dessas fichas na ponte entre a linguagem falada e escrita, que é muito potente para ser trabalhado com os estudantes dos níveis 3 e 4. Os princípios que regem a numeração falada é o princípio aditivo, e o que rege a numeração escrita é o posicional, que são necessárias as intervenções pedagógicas para que os estudantes reflitam sobre essa questão. Para os estudantes que estão no nível 5, sugerimos o quadro de valor posicional, que possibilita a manipulação dos números e identifica o seu valor posicional, auxiliando na decomposição e leitura dos números. Para finalizar o ATPC dessa semana, farei a leitura de um trecho de Rubens Alves, que se encontra no documento orientador para a sondagem matemática e língua portuguesa. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Deixo aqui as nossas referências.